A invasão do campus da Universidade de Brasília, da UNB, no dia 29 de agosto de 1968, foi um dos fatos políticos mais importantes daqueles dias tumultuados de 68, que ainda não teve a importância que devia ter na história do Brasil. Antônio de Pada Gurgel, jornalista, era da turma de comunicação da UNB em 1968 e assistiu como testemunha privilegiada todos esses acontecimentos, tratando de resgatar a memória histórica através de um trabalho de pesquisa sério e competente que reuniu em um livro chamado A Rebelião dos Estudantes, que está lançando esta semana em Brasília. Como se sabe, depois da invasão do campus da UNB por tropas, no dia 2 de setembro, o deputado Márcio Moreira Alves fazia o seu famoso discurso, que foi arrolado como pretexto para a decretação do ato institucional número 5. O jornalista Antônio de Pada Gurgel está aqui conosco. Tudo bem, Pádua? Por que você resolveu fazer esse trabalho de pesquisa que transformou no livro? Bom, em primeiro lugar, eu participei diretamente dos acontecimentos, né? Em 1968, eu era primeiro vice-presidente do Diretório Central dos Estudantes Secundaristas de Brasília. Então, participei diretamente de praticamente todas as manifestações daquele ano. E depois que eu comecei a trabalhar, né, na produção de livros, esse tema sempre esteve nas minhas cogitações. E o projeto se consolidou quando, em 1998, eu consegui uma cópia de todos os processos aos quais eu tinha respondido como militante estudantil. E ao tomar conhecimento, ao receber esse material, eu vi que teria condições de elaborar um trabalho dessa natureza. Depois disso, nós fizemos, eu com a ajuda de outros companheiros, de outros colegas, fizemos um exaustivo trabalho de pesquisa, não só no Centro de Documentação da Universidade de Brasília, mas também nos anais da Câmara, do Senado e principalmente em coleções dos jornais da época. De tal forma que foi possível fazer um trabalho de reconstituição histórica daqueles acontecimentos que tiveram uma importância tão grande naquele momento histórico do Brasil. Vários deputados importantes naquela época, inclusive o líder da oposição, que era o então deputado Mário Covas, que foi depois senador e governador de São Paulo, participaram como secretário-geral do PSD e ex-líder do PSD, depois líder do MDB, que era o deputado Martim Rodrigues. Todos eles participaram desses acontecimentos. O Congresso era um ponto de apoio natural dos estudantes, era praticamente o único ponto de apoio que os estudantes tinham. E para cá eles acorriam, nós acorríamos, quando havia qualquer tipo de crise na universidade. Inclusive teve um determinado momento em que foi feito um acampamento dos estudantes dentro do Congresso Nacional. Quando a universidade foi, numa das vezes que ela foi invadida, em junho, estava se realizando aqui em Brasília o Congresso, o Parlamento Latino-Americano, que foi presidido pelo Ulisses Guimarães, em 68. Havia parlamentares de vários países. E então os estudantes vieram em massa para o Congresso, ocuparam o Congresso. Eu tenho inclusive aqui reproduzido uma página de jornal em que isso é noticiado. E então realmente havia uma ligação muito grande dos estudantes, principalmente com os deputados oposicionistas, deputados do MDB, que davam apoio às nossas reivindicações, que estavam presentes sempre quando era necessário dialogar com a polícia, com a reitoria, e, enfim, o Mário Covas especialmente, o Martins Rodrigues também, e outros parlamentares, tiveram um papel muito importante, muito interessante de apoio aos estudantes. Agora, no seu livro, A Rebelião dos Estudantes, que está aqui, você também registra o discurso do Márcio Moreira Alves, que foi pronunciado 3 dias depois, parece, da invasão
da UNB. A invasão da UNB em agosto de 68, em 29 de agosto de 68, ela se revestiu de uma brutalidade maior do que as outras ações daquela época. Os militares chegaram na universidade atirando, foi ferido um estudante na cabeça, que escapou milagrosamente com vida, mas que ficou em coma durante um largo período. E a brutalidade com que aquela invasão ocorreu, ela despertou um sentimento de repúdio generalizado na sociedade. Inclusive até a Associação Comercial, que era uma entidade que nunca tinha se manifestado politicamente, se manifestou contra a invasão. As mulheres dos parlamentares da Arena emitiram uma nota pedindo aos maridos que parassem de defender o governo. E, enfim, havia um clamor público. A invasão foi no dia 29 de agosto, na sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, no dia 2 de setembro, ou poucos dias depois, segunda ou terça-feira, no meio de outros discursos que foram pronunciados também em protesto contra esse fato, foi que o Márcio Moreira Alves fez aquele discurso que mais tarde foi usado como pretexto para a decretação do AI-5. Agora, o meu livro, ele, na verdade, ele resgata principalmente as manifestações dos estudantes durante aquele período. Brasília, apesar de na época ser uma jovem capital, sem tradição de mobilização, mas ela protagonizou um dos movimentos estudantis mais intensos, mais violentos, mais agressivos de todo o país. E isso foi uma coisa assim, inesperada, porque justamente devido a essa falta de tradição política. Então, a gente faz uma análise sobre o que levou a essa intensidade do movimento estudantil. E eu quero ressaltar também aqui o brilhante, informativo e substancioso prefácio feito pelo jornalista Franklin Martins, um prefácio de 11 páginas, em que ele faz uma análise da situação política nacional e internacional que possibilitou a existência desse movimento tão forte, tão intenso e tão agressivo, que tinha como uma de suas características uma presença massiva e intensa também. Essa palavra intensa, ela deve mesmo ser repetida, dos secundaristas, que em Brasília eles eram mais radicais, mais agressivos do que os universitários e muitas vezes faziam com que as manifestações tivessem um caráter até diferente daquele que tinha sido imaginado pelos estudantes. Agora, no seu livro, você faz uma homenagem especial ao estudante Onestino Guimarães, que desapareceu, é um dos desaparecidos, né? O Onestino, ele foi o grande líder do movimento estudantil de Brasília e, infelizmente, se tornou o mártir do movimento estudantil de Brasília. Ele era um estudante brilhante, uma pessoa, passou em primeiro lugar geral na universidade, no vestibular, na universidade. O CIM era um colégio que era um laboratório pedagógico da Faculdade de Pedagogia da UNB. Ficava na entrada do campus e foi um celeiro de líderes estudantis, dos quais principalmente o Onestino. E outros alunos estudaram lá, que se destacaram no movimento, como Sebastião Lopes de Oliveira Neto, Tião, que era o líder dos secundaristas, ele era o presidente do Diretório Central dos Secundaristas. Eu era o primeiro vice, também estudei no CIEM. E outros alunos. E, curiosamente, naquele período também estudavam no CIEM o Fernando Collor, o Luiz Estevão e o Paulo Otávio. Eles foram contemporâneos nossos, embora eles não tivessem uma participação assim, direta no movimento estudantil. O Collor chegou a ser candidato a presidente do Grêmio lá em 68, perdeu a eleição. E agora os outros dois não tinham uma participação tão direta assim, no movimento. Mas o CIEM é um capítulo à parte, inclusive, no meu livro, porque era um colégio que, até pelas suas próprias características... Colégio de aplicação, exatamente, né? Era um colégio que procurava desenvolver o espírito crítico de seus alunos. E isso aí acabou gerando isso acabou se transformando num celeiro de líderes estudantis. Espírito crítico durante a ditadura é incompatível. O projeto foi bombardeado. Era uma das poucas coisas que restava do projeto original da Universidade de Brasília, né, do projeto do Anísio Teixeira e do Darcy Ribeiro, que desde 64 passou a ser agredido, violentado.
A universidade foi invadida seguidas vezes, a primeira vez logo em abril de 64, depois teve a grande crise de 65, em que 80% dos professores saíram da universidade, a universidade pensou até que ela fosse deixar de existir. Depois, em 67, houve uma outra crise, que foi quando o embaixador americano John Tutt Hill foi fazer uma visita à Biblioteca Central da Universidade para doar 4.000 livros, aliás, todos em inglês, e foi recebido pelos estudantes com muitos protestos. E a ação da polícia também, nesse momento, foi uma ação muito brutal, gerando 70 feridos. Houve um massacre, na verdade, houve um massacre dentro da Biblioteca Central da Universidade. E, inclusive, essa visita do embaixador, ela não foi recomendada pelos órgãos de segurança na época. O secretário de Segurança falou, não é bom, vamos cancelar essa visita, porque os estudantes vão se manifestam no mundo inteiro contra a presença de autoridades americanas em função da guerra do Vietnã, e não vai ser diferente na Universidade de Brasília. Mas havia setores militares, dos setores mais radicais, que queriam justamente isso. Queriam que houvesse um massacre... Para justificar uma radicalização do processo. E para, ao mesmo tempo, tumultuar um suposto projeto de abertura que se dizia que o Marechal Costa e Silva estava empenhado em realizar. O Marechal Costa e Silva que fazia